Ok, então vamos lá. É, esse capítulo aqui ele é muito interessante porque o Whitehead ele faz algumas provocações. Antes dele entrar, não vai dar para a gente entrar no currículo da matemática hoje, porque infelizmente acabou ficando. Eu não lembrava que esse capítulo do Lugar dos Clássicos era tão interessante quanto ele é. Mas, quando eu estava relendo, eu percebi que algumas das marcações que eu tinha aqui se apagaram, porque o meu livro tem uma. É muito antigo, né? A minha edição é bem antiga, de 69, então é quase da mesma idade que eu. E a página é amarelada, então ela absorve, né, o marca-texto todinho. De vez em quando ele desaparece aqui. Como eu só uso o marca-texto amarelo, ele desaparece. Então eu tive que, na releitura, acabar fazendo marcações novamente. Mas, basicamente, ele vai entrar no próximo capítulo, que é o capítulo 6, na parte em que ele fala de como ele acha que a matemática tinha que ser ensinada e qual deveria ser a forma de se ensinar matemática para que a matemática se tornasse uma coisa criativa, interessante e sedutora. Lembra que o Whitehead está trabalhando ainda com essa noção de lure, ele tem ela em todo lugar da educação. E não podemos perder de vista o momento que ele está escrevendo esse livro, né? Ou pelo menos esses primeiros capítulos desse livro, né? Que foram escritos lá na Inglaterra ainda, e depois eles foram republicados nos Estados Unidos. Lá na Inglaterra ainda, ele está naquele momento que ele saiu de Cambridge, estava aposentado de Cambridge, foi obrigado a se aposentar com 30 anos lá, né? Ele queria ter ficado um pouco mais, mas não deixaram, então ele saiu fora e foi para Londres. E quando ele está em Londres, ele faz parte de uma universidade que é um pool de faculdades independentes. A Universidade de Londres não é uma Cambridge da vida, né? Não é uma Oxford. Ela é uma espécie de campus geral de várias faculdades menores. E quando ele entra lá, que foi uma coisa que eu acabei descobrindo ao longo da pesquisa, Whitehead se torna um pioneiro da criação da disciplina de História das Ciências. E o que ele está tentando fazer é exatamente isso: trazer para dentro das ciências exatas o lugar da humanidade, de todos os conhecimentos relacionados ao estudo de humanidades para dentro das ciências. Ele está mesclando isso, e de propósito, porque depois a gente vai ver isso lá no processo de realidade, com a ideia de que os saberes e atuações dentre as entidades atuantes são sempre complementares, uma coisa não é uma coisa sem a outra coisa. E tudo isso que o Whitehead está definindo tem a ver com a forma como tudo se copertence. A gente já viu que ele é um cara que bate criticamente em cima da bifurcação, ele não gosta do material e não material, ele não gosta do intelectual e do físico, ele não gosta de bifurcações. Então, todo o esforço do Whitehead é tentar mostrar que as coisas não são bifurcadas como a gente imagina e que existe uma utilidade para o fato delas não serem bifurcadas. Então, em todas as abordagens dele, principalmente na educação, o que ele vai tentar fazer é desconstruir essa coisa de que o ensino técnico tem que estar lá e o de humanidades aqui. Não. E esse é um capítulo bem central nessa argumentação dele. Eu não lembrava de quão central ele era, até que eu comecei a reler e eu fui vendo, nossa, é aqui mesmo que ele começa a mostrar algumas coisas interessantes. E uma das coisas que ele defende aqui é a presença do estudo das línguas clássicas dentro da educação de forma geral, principalmente a serviço da educação tecnológica, que é uma coisa que ele vai falar no próximo capítulo, mas ele dá um exemplo a partir do estudo do latim, que a gente da nossa geração já não pegou o estudo de latim nos nossos currículos universitários ou de ensino médio, nem nada, mas ele faz parte de uma geração que sim. E ele fala do perigo que foi ter, né, a saída do latim dos currículos, mas também critica o modo como o latim era ensinado, que não era daquele jeito que ele era ensinado que ele tinha que ser ensinado, ele tinha que ser ensinado de outra forma, aproveitando essa fascinação, de um novo conceito de lure, né? Esse encantamento que o estudante tem pelo domínio da linguagem, que lá nos primeiros capítulos do Whitehead
nesse livro. Ele já falou que a grande aventura de uma criança, desde que ela nasce até o momento que ela começa a ser autônoma na sua fala, é dominar a linguagem. E aí ele fala, inclusive, do que é o papel de se estudar uma linguagem como o latim dentro do processo de aprendizagem como um todo. Então, é muito, muito interessante aqui. Sabendo que é isso que ele está defendendo, né? Então, a primeira deixa que eu queria destacar é essa daqui. Tá vendo? Esse arquivo ele não é editável, então na hora que eu marco ele não fica do jeito que eu quero que ele fique. Deixa eu aumentar, que aí de repente a gente consegue acompanhar aqui pela regrinha de onde eu estou. Baixa só um pouquinho. É. Então, o que ele está falando é o perigo do estudo dos clássicos. Que ele fala que não é perigoso estudar os clássicos, na verdade, é perigoso não estudá-los. Mas o que ele fala também é que o perigo do estudo dos clássicos não surge devido aos eruditos de hoje apreciarem-no menos que os antecessores, né? Onde ele está aqui. Mas ele fala que o perigo surge do simples fato, deixa eu centralizar melhor aqui um pouquinho, enquanto que ele está de porcento aqui. Vamos deixar assim. Tá bom esse tamanho, né? Pelo fato, né, de que, no passado, os clássicos reinavam na esfera total da educação superior. Não havia rivais. Portanto, todos os estudantes absorviam os clássicos durante toda a sua vida escolar e o seu domínio nas universidades somente era desafiado pela estreita disciplina da matemática. Então, os caras tinham que saber latim, grego e etc., né, para poder cumprir um currículo. Igual também eles tinham que saber matemática, mesmo que eles nunca fossem se dedicar à matemática como um todo. E ele fala que não havia rivalização, era obrigado a estudar e tinha que estudar mesmo, mas era tão obrigado quanto estudar matemática que ninguém sabia para que ia servir. Aí, mais aqui embaixo, ele fala um pouquinho, né? Naquela época, por conta disso, as pessoas procuravam os eruditos e os clássicos para somente cumprir currículos. Tipo, eu tenho que ler uma obra em latim porque eu tenho que cumprir um currículo. Mas ele falou que quando isso não se tornou mais obrigatório, que até isso começou a ficar sacrificado. Porque aí, se o pessoal já lia pouco porque era só componente curricular, quando foi tirando aí, pararam de verdade de ler, né? O que ele fala aqui, havia grande procura de eruditos clássicos para o mero propósito de ensino, e havia um tom clássico em todos os setores cultos e cultos da vida, setores cultos, cultos da vida, de modo que uma aptidão para as letras clássicas era sinônimo de capacidade. E, finalmente, cada jovem que mostrasse a menor promessa nesse sentido cultivava seu interesse natural ou adquirido no estudo dos clássicos. Então, e aí ele fala do Humpty Dumpty, né, que é aquele personagem, aquele ovo, aquela história do conto de fada, acho que é da Alice do País das Maravilhas, né? Que ficava em cima do muro, e um dia ele cai e quebra, e aí ele fala, o Humpty Dumpty era um bom ovo enquanto ficasse no topo do muro, mas nunca se poderia colocá-lo de pé novamente. Então, é mais ou menos essa é a história que ele fala, a interferência que ele fala, ou o papel dos clássicos na educação, e como é que isso era tratado. Mas aí ele vem falando mais para frente aqui um pouquinho, olha lá, a vida é curta, e o período plástico em que o cérebro está apto para aquisição é ainda mais curto. Aí ele começa a falar quando ele chega nesse ponto, ele está tocando no fato de que nós temos, na infância, o melhor da nossa época, né, é de criatividade. E que se a gente não sabe explorar bem essa aptidão para a criatividade que nós temos nessa época que estamos aí no domínio da linguagem, a gente perde a capacidade de explorar o lado mais criativo que nós temos no nosso cérebro, ou a fase talvez mais criativa, né, do nosso cérebro. Aí ele vem aqui mais para baixo, quando os clássicos. Cadê? Aqui, ó, quando os clássicos constituíam um meio de progresso, eles eram matéria popular nos estudos. De alguma forma, mesmo que sendo curricular e sendo uma matéria obrigatória, latim e grego, por exemplo, que o pessoal estudava naquela época, estava no currículo, era obrigatório, as pessoas estudavam, mas de alguma forma elas progrediam porque estudavam isso. A partir do momento que deixou de ser obrigatório,
elas pararam de estudar e não e deixaram de experimentar o progresso que esse tipo de estudo podia trazer. Mais aqui para baixo, e aí eu vou fazer um parênteses que ele caberia melhor lá no final, mas eu vou colocar agora. Vocês que trabalham com filosofia aí, quantos dos alunos de vocês dominam latim, por exemplo, ou grego? Não, vou falar nem latim, grego, porque grego para filosofia é muito mais pesado do que latim. Eu faria essa mesma pergunta para o pessoal da área do direito. Quantos dos alunos, dos professores de direito, dominam latim? E olha que direito usa latim, não é? Então, é muito interessante, porque eu, por exemplo, eu sou professora de grego e de hebraico. Eu não sei latim. Tudo que eu preciso saber em latim, eu tenho que ir para um dicionário, um léxico qualquer para eu consultar, mas eu não tive uma estrutura formadora no latim. E na aula do grego também não tive grego clássico, eu tive grego bíblico, que era um grego sujo, porque era um grego koiné, um grego crioulo falado no mundo inteiro sob domínio grego, e não era um grego erudito. Mas tudo bem, ele dá para o gasto. Faz diferença? Faz. Faz diferença para eu entender o português. E ele faz uma comparação, talvez o Phil vai entender essa comparação de uma maneira com mais propriedade, porque o Phil é de nativo de língua inglesa, quando ele vai falar lá de como é que o latim cria intercâmbios com o inglês ou com o francês. E em que sentido cria? Então, ele tem uma perspectiva bem prática a respeito desse assunto, né? Aí ele vem aqui mais um pouquinho, mais embaixo, ele fala: a situação é dominada pelo fato de que, no futuro, 90% dos alunos que saírem da escola aos 18 anos nunca mais lerão um livro clássico no original. E não sabem mesmo. Eu já vi o Otávio tendo perrengue aí com os alunos de filosofia dele, tendo que fazer consultas em grego e os caras não sabem. Eu me lembro que no HCTE o professor Pinguelli, dando aula para a gente de física e de teoria do conhecimento, trouxe grego assim para uma sala de aula, uma frase, um dito, né? E os alunos ficaram com aquela cara assim horrorizada, parecia que era um filme de terror, sabe? Dos piores, daqueles que traumatizam, olhando, porque ninguém nunca tinha passado pelo estudo do grego. E olha que eu estava num doutorado onde os alunos, em tese, são de uma certa. O doutorado interdisciplinar ele tem essa característica, né? Porque quem entende bem e gosta de transdisciplinaridade é o pessoal mais maduro. O pessoal mais jovem ainda está correndo atrás da superespecialização, né? Mas, assim, o pessoal que curte transdisciplinaridade geralmente é um pessoal de meia idade, né? De 40 anos para cima, e muita gente da minha faixa etária lá. E esse pessoal não tinha base nenhuma no grego, também. Eu achei isso muito curioso, porque ele estava querendo dar um exemplo de física, precisou usar o grego e as pessoas não faziam a menor ideia do que seria uma estrutura do que ele estava explicando em comparação. Ele estava fazendo uma analogia, usou o grego, não sei o quê, e as pessoas não entenderam nada daquilo dali. Eu lembro que eu tive que fazer um parêntese dessa aula, colocando as coisas mais claras para as pessoas entenderem. E aí ele fala aqui embaixo, ó, aqui, precisamos produzir uma defesa dos clássicos que se aplique a esses 90% dos alunos. Ou seja, se os clássicos forem varridos do currículo para esse grupo, os 10% restantes também vão desaparecer. Então, na época do Whitehead, a gente está falando aí, início do século XX, 90% dos alunos não dominavam nem latim nem grego, e 10% dominavam. E ele fala que se a gente tirasse isso daí de uma forma definitiva do estudo, até esses 10% que dominavam iam parar de dominar, e é o que a gente está vendo hoje, né? Aí, aqui na outra página, ele fala uma coisa interessante, né? Os três representantes da Faculdade de Ciências insistiram energicamente na importância das letras clássicas com base em seu valor como disciplina preliminar para os cientistas. Isso aqui, ele está falando categoricamente desse campo novo onde ele está trabalhando, que é numa universidade, que é um pool de faculdades. Ele não é mais professor de matemática ali, ele é um historiador da ciência, ele é um decano, ele é o cara que cria a cátedra de História das Ciências. E mais, ele introduz o conceito de História das Ciências
dentro da sociedade de filosofia, dentro da sociedade de física, lá né, dos físicos e etc. E ele está tentando convencer esse pessoal. Os da filosofia, ele está tentando convencer de que é importante colocar esses elementos no ensino técnico. E do pessoal técnico, técnico e tecnológico, ele está tentando mostrar que é imprescindível que se tenha esses clássicos aí nos estudos das exatas e etc., né? Com ele tinha mais três outros professores, representantes de faculdade da área de ciências, que estavam insistindo também nesse aspecto. Aí aqui, devemos lembrar-nos de que o problema inteiro da educação intelectual é controlado pela falta de tempo. Aí começam as gracinhas que ele faz aqui, né? Se Matusalém não fosse um homem culto, a culpa foi sua. Não foi um homem culto, a culpa foi sua dos seus professores, porque ele teve todo o tempo do mundo para estudar. Mas nossa tarefa é lidar com 5 anos de vida da escola secundária. Então, vamos lá. Como é que eu vou, no ensino médio, fazer com que o aluno tenha interesse por estudar clássicos? Porque se ele não desenvolver esse interesse agora, ele vai chegar na faculdade sem isso, isso vai fazer falta para outras coisas. E ele continua insistindo aqui, né? Nos clássicos, nós procuramos, por meio de um estudo completo da língua, desenvolver a mente nas regiões da lógica, da filosofia, da história e apreensão estética da beleza literária. Acho que Tiago, que é tradutor também, bom, eu sou tradutora, Tiago é tradutor e o Fio é bilíngue, né? Ou trilíngue, sei lá quantas línguas ele está falando, ele fala. Mas assim, a gente que lida na prática com essa questão da linguística aplicada, a gente entende o que que ele está falando quando, por meio do estudo de uma língua, a gente aprende filosofia, história, estética e um monte de outras coisas. Acho que o Phil, estando com o seu inglês da Bahia, eu tive um, eu tive um mentor financeiro que é israelense. Ele tem um sotaque fortíssimo. Ele fala assim: esse sotaque não é da Bahia, porque a Bahia parece um país dentro do Brasil, né? Ela é uma outra coisa. Mas, assim, de verdade, e aí eu acho que talvez você tenha essa experiência, Phil, melhor do que a gente até, que você está num Brasil dentro do Brasil, que é muito típico na sua própria estrutura. A gente sempre fala isso aí vem da Bahia, né? Como se fosse um meio de Brasil diferente, ou como se fosse um subcontinente dentro do Brasil, alguma coisa assim. Culturalmente a gente se refere. Mas o que que tem de tanta coisa assim, né, que é tão específico da Bahia que não está no resto do país? Tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa que é específico da Bahia que não está no resto do Brasil inteiro. Eu não sei se outras culturas brasileiras têm essa subjetividade assim tão latente, sabe? Não é? Então, na Bahia se tem um outro ritmo de velocidade, tem uma outra velocidade na fala. O tempo é lidado de maneira diferente. O conceito de tempo é totalmente diferente da Bahia do que tem no resto do Brasil. Tanto que qualquer sudestino aficionado, né, e viciado em trabalho aqui, se chega na Bahia, das duas, uma, ou o cara leva um boom, ele fala, nossa, que vida, eu queria trabalhar, viver assim, ou então ele vai chamar o baiano de preguiçoso, de lerdo, de o tempo que ele acha que o cara não corresponde ao ritmo dele. Mas é porque a Bahia é a Bahia, né? E sem nenhum tipo de classificação pejorativa nisso. E Tiago também que está na Bahia, né? Muito pelo contrário, o resto do Brasil não entende a Bahia. Isso também se dá com o norte. Eu lembro que, acho que eu mencionei isso aqui, né, uma outra vez. Eu tenho uns amigos do Pará e eles estavam no Rio de Janeiro, moravam os três irmãos num apartamento, cada um fazendo uma faculdade, um na área de design, outro na área de arquitetura e o outro na área de química, engenharia química. E aí eles foram namorando, noivando, casando e ficavam por ali. Depois cada um deles acabou voltando para sua terra, exceto um deles que continua no Rio de Janeiro. E aí o pessoal, não, um só voltou e foi para o Amapá, não voltou para o Pará. E aí o Davi vivia dizendo assim para mim, eu não entendo o que que acontece com as pessoas, porque elas chegam para mim assim, poxa, você é do Pará, né? Nossa, eu tenho uma amiga que é de Manaus, será que você conhece ela? É a desproporção, né, da estrutura continental, o que que é o norte, as pessoas não fazem a menor ideia do que é você passar de avião durante 8 horas em cima daquele brócolis gigante.
8 horas atravessando o Brasil de cabo a rabo, né? Como eu já fiz. É assustadoramente grande aquilo ali. E as pessoas acharem que de um lugar, né, Manaus está do lado do Pará, é a cidade vizinha, é uma coisa patética. Mas é essa questão também. Então, o no Pará se tem cultura própria, vocabulário próprio, interferência própria, porque no Pará, por exemplo, por estar no norte, eles têm muito mais interferência da cultura caribenha. Até a música popular paraense é uma música que puxa ritmos do Caribe, coisa que no Nordeste já não tem, né? Então, os extremos, assim, ainda que estejamos dentro de uma mesma grandeza nacional, não nos compreendemos como culturas diferentes, enquanto culturas diferentes, só nos compreendemos nas nossas similaridades e, portanto, por causa da gente não entender os rudimentos e as peculiaridades da linguística de cada uma dessas regiões, a gente deixa também de entender a filosofia, a história e a estética dos lugares por conta disso aqui. Eu acho essa frase dele aqui muito bacana, né? Mais adiante, aqui no outro parágrafo, ele fala assim: mas no todo, o meio normal é a análise da língua. Representa a maior medida comum para os alunos e decididamente torna a tarefa mais fácil para os professores. Nesse ponto, devo interrogar-me. Meu outro eu pergunta: por que não ensinar lógica às crianças se se quer aprender, se se quer que aprendam essa matéria? Bom, aí eu vou voltar para aquele exemplo que eu dei para vocês lá no início, né, quando eu cheguei na UFRJ para lecionar em engenharia, e os meus alunos lá de engenharia ficavam reprovados em cálculo. E eu estava lidando com alunos que tiveram boas formações de ensino médio, passaram por uma federal do Rio de Janeiro, tiveram notas de corte alta no Enem. E principalmente por eu estar num campo da UFRJ, que era do interior, que era em Macaé, eu lidava com a aristocracia rural. Então, quem estudava em Macaé, o cotista de Macaé era totalmente, o aluno cotista de Macaé era totalmente diferente do aluno cotista do Rio de Janeiro, da grande metrópole. Totalmente diferente. Enquanto o aluno cotista de Macaé era um aluno que vinha geralmente de um espaço rural um pouco menos privilegiado com acesso à tecnologia, etc. e tal, mas ele tinha uma certa estrutura. O aluno cotista da metrópole, ele vinha da favela. Ele vinha do extremo da periferia, que era na Baixada Fluminense, em lugares remotos, assim. Até as realidades, né, em níveis de comparação, eram diferentes, mas o problema era o mesmo. Tanto o aluno que estudava no primeiro semestre de engenharia no Fundão, que era a sede da UFRJ, quanto o que estudava em Macaé, 90% deles ficavam reprovados em cálculo. E por que isso? Aí eu já estava estudando Whitehead nessa época, isso foi 2015, né? Eu cheguei para o pessoal, os coordenadores do ciclo básico, que a engenharia era assim, né? Era 2 anos do ciclo básico, então todas as matérias eram comuns, e a partir do terceiro ano da engenharia, aí eles iam para as específicas, que era mecânica, produção e civil. E eu cheguei nos professores do ciclo básico e falei para eles assim: vocês precisam ensinar filosofia para os alunos. Isso deles estarem ficando reprovados em cálculo é porque eles não estão sabendo lidar com a matemática enquanto linguagem. Enquanto eles não entenderem, porque eu sou musicista, e eu sei que música, né, a notação musical é uma linguagem. Enquanto eles não entenderem que matemática é um conjunto de cifras, mas é uma língua, porque isso eu aprendi com Whitehead. Porque eu tinha muita dificuldade, acho que eu conto isso na minha tese, mas eu não sei se eu já contei aqui nos estudos, eu sempre tive muita dificuldade com matemática. Muita. Até que um dia, depois de adulta, fazendo testes aí de carreira, essas coisas todas, né, que eu aplico para os meus mentorados e estava fazendo para mim também, eu descubro que naquele teste do Howard Gardner, das múltiplas inteligências, o meu nível de inteligência matemática era igual ao da inteligência musical e eu toco 5 instrumentos. Pô, porcaria é essa? Como assim? Se eu consigo me desdobrar bem na música e a nível de coach, né, o meu QI de inteligência matemática e musical está no mesmo nível, eles só estão um pouquinho abaixo da inteligência linguística, que isso era uma coisa que eu tinha muito alta. Tanto que eu tenho muita facilidade para aprender idiomas, né, e lidar com literatura, escrevo. Minha profissão principal é escrever. Mas era muito interessante que a segunda inteligência mais próxima da linguística era justamente
inteligência matemática e musical no mesmo nível, eu falei, não é possível. E quando eu comecei a estudar Whitehead, entendendo essa coisa da linguagem que ele está falando aqui, eu falei, não, eu acho que se eu estudar matemática como se fosse uma língua, talvez eu aprenda. E foi assim que eu me matriculei na licenciatura em matemática. E deu certo! Só não deu certo porque a didática era uma peste. Os caras estavam tão viciados em ensinar de um jeito ruim que nada dizia respeito a nada. Você só tinha que decorar axiomas, fórmulas, não sei mais o quê. Que todo mundo que passava por ali, até quem gostava de matemática, ficava reprovado. E ninguém vai escolher fazer uma licenciatura em matemática se não gosta de matemática. E como eu tenho formação em administração, se eu fizer uma licenciatura qualquer, uma das coisas que eu posso ensinar no ensino fundamental é matemática. Porque na minha formação, dois terços, um terço dela é economia, um terço dela é matemática e contábeis, e o outro terço é humanidades. Então, assim, na formação administrativa, dois terços é ligado a cálculo e, né, e números. Então, isso é muito interessante, porque ele está falando para a gente que como é que eu vou percorrer o caminho de ensinar lógica para criança se eu não tive interesse de ensinar língua? Então, é na linguagem que a gente começa a aprender lógica. Nos Estados Unidos isso é mais fácil, em países de língua inglesa isso é mais fácil, porque você fala não duas vezes é uma negação da negação. Isso já é um princípio né, da lógica matemática, né? Quando você tem que codificar e fazer aqueles sinais lá de verdadeiro e falso, não sei o quê, se eu falo assim, não, não tem igual, o primeiro não foi negado pelo segundo não. Isso no inglês está muito claro, no português não. No português é afirmativo, é reforço da afirmação. E aí tem mais a ver com o hebraico, duas vezes a mesma coisa. Então, entende? Se eu não entendo essas estruturas linguísticas, e aí hebraico está lá nos clássicos, né? Porque ele está naquelas línguas mais antigas. Grego está lá antigo. Latim está lá nos antigos. Mas o português é uma língua de origem latina, que tem reformadores no francês, no espanhol, e acho que era romeno que eu estava vendo, alguma coisa assim, né? Interessantíssima essa coisa do romeno, eu não sabia, e no grego, porque o grego e o romeno têm muita similaridade, então o português ele não passa por essa estrutura linguística anglo-saxônica que domina, né, o estudo das línguas de tronco, né, germano e germânico e inglês. Então vamos lá, até para estudar alemão, né, a gente sabe que o alemão ele está muito mais próximo do inglês enquanto estrutura linguística do que uma língua latina. Isso é fato, né? Mais adiante, então, e aí, esse ponto dessa pergunta que ele faz, por que não ensinar lógica às crianças se a gente quer que elas aprendam essa matéria? Era a pergunta que eu fazia para o pessoal da matemática. Por que que a gente vai ensinar lógica e matemática discreta para esse pessoal raciocínio lógico, sem ensinar para eles como é que eles pensam e como é que eles expressam esse pensamento na linguagem? Porque se eu entendo que para eu vejo isso muito, acho que o Thiago também deve lidar bastante com isso, quando a gente está fazendo revisão de trabalho de aluno, né, que vai para pós-graduação, quando a gente está em banca, examinando e tal. Às vezes o aluno quer dizer uma coisa, aí ele rodopia o tema, enche linguiça em um monte de assuntos e não chega lá. Eu, quando estou fazendo avaliação de artigo acadêmico, a minha questão é, o cara chegou onde ele anunciou no título? E muitas das vezes eu tenho que reprovar artigo porque o cara propôs um título e eu fiquei 20 páginas do artigo procurando ver se ele respondeu o título e ele fez uma outra coisa completamente diferente. Geralmente, quando tá legal, tipo, a argumentação tá muito boa, o título tá ruim, eu recomendo só que ele troque o título. Mas muitas das vezes nem isso dá para salvar. Por quê? Porque no desenrolar da linguagem, ele se atrapalhou no sentido de atingir o ponto que ele queria. Onde é que ele queria chegar com aquilo? Ele falou? Não falou. O que que ele colocou para encher as 20 páginas? Um monte de pesquisa que ele tinha, geralmente é um trecho tirado de uma dissertação ou de uma tese, algum negócio assim, que ele deu uma incrementada para transformar num capítulo. Só que ele não entende que
Uma coisa é eu ter escrito aquilo dali dentro de um capítulo inteiro de tese, outra coisa é aquilo dali ser um artigo, tem que ter uma linguagem mais objetiva. E às vezes o cara não entende. Eu tenho me saído como uma avaliadora muito mais reprovadora do que eu imaginei que eu jamais seria. Porque aqui na minha especialização, e como a gente tem uma especialização de linguística aplicada, que é a exegese, a gente ensina o aluno a argumentar direito dentro da questão e tornear o problema que ele quer, para poder ele responder o problema no final, e não ficar dando volta lá em cima. E aí tem hora que não dá para aproveitar o texto, porque apesar do texto estar bem escrito, ortograficamente correto, sem erros, né, gramaticais, etc. e tal, ele não tem coerência argumentativa. E isso é um problema de quê? De raciocínio lógico. Mas por que que é um problema de raciocínio lógico? Porque ele não estudou a língua. Ele não estudou o modo de expressar aquela ideia. Então, antes de ser lógico, ele tinha que ter aprendido o quê? A expressar a ideia, a se comunicar ou comunicar o pensamento dele dentro daquela língua. Algo que ele não aprendeu. Então, isso é onde o Whitehead está tentando chegar. Sabe, se eu quero que uma criança no futuro saiba fazer raciocínio lógico, eu tenho que ensinar para ela a língua primeiro. Então, se ela não aprendeu isso na fase escolar dela, em algum momento no ensino médio eu vou ter que fazer isso, porque senão o cara não entende. E se eu não fizer isso no ensino médio, ele vai chegar na faculdade, naquela super especialização de não saber direito nem como aplicar o que ele próprio está usando para desdobrar os argumentos dele. O que que isso significa? Essa falta de letramento filosófico que a gente enfrenta em todas as áreas da vida, as pessoas não saberem refletir, terem preguiça de parar para pensar. Tem mais. A preguiça da autorreflexão é uma das coisas, mas principalmente a superficialidade dos argumentos. Quer ver um troço clássico? Chega muito artigo de periódico para eu avaliar. Eu sou avaliadora de uns 4 ou 5 periódicos acadêmicos, né? Já sou avaliadora deles há mais de 5 anos. Muito artigo de gênero, porque é o tema que eu vi, gênero e religião. Aí você vê uma pessoa que usa uma frase da Judith Butler para dizer que aquilo dali é o pensamento da Judith Butler. Aí você percebe, a pessoa não leu Judith Butler. Ela conhece essa frase porque ela leu essa frase, achou bacana na pesquisa de outro alguém, no artigo, não sei o quê, e usa essa frase em todo lugar e diz que foi a Judith Butler que falou, mas ela entende o que a Judith Butler falou no conceito? Esses dias mesmo chegou um outro artigo aí para eu avaliar uma pessoa que estava usando Edgar Morin. Queria mostrar, era tão interessante a falta de letramento em Morin da pessoa que estava escrevendo sobre Morin, que ficava muito evidente, não, na linguística, na linguagem. Ele falou, ele ou ela, sei lá quem, porque a avaliação é dupla cega, né? Falou o método do Morin, o método, chamou o método, mas o que ele estava dizendo que era um método era a ética. A ética não é o método do Morin. O método do Morin é o método da complexidade. A epistemologia do Morin é a complexidade. A ética é um dos 6 volumes né, do método, no qual ele mostra como a complexidade se dá na ética. Mas tinha outros 5 volumes que não eram sobre ética. E aí eu fui olhar, a pessoa está o tempo inteiro falando do método do Morin, só cita a ética com o livro do Morin e se sente na autoridade de dissertar sobre aquilo. Deu problema. Tive que reprovar o artigo. Por quê? Porque ela não sabia nem conceituar o que era o método do Morin, muito menos separar a ética do. E aí, quando eu faço aparecer um troço daquele tamanho, ó, o que está faltando e tal, tem um erro conceitual aqui. E aí, a gente, ainda bem que é duplo cego, porque senão eu ia ficar, né, antipatizado no ambiente acadêmico, porque eu já vi no YouTube um rapaz uma vez falando assim: sabe aquele artigo científico que você gastou toda a sua energia para escrever, que não sei o quê? Aí chega um avaliador qualquer e reprova teu artigo. Eles ficam furiosos porque o artigo é reprovado, mas não para entender que tem um problema de linguagem. Adiante aqui, o acúmulo de declarações gerais que não tenham referência com experiências pessoais individuais é o mal que nós devemos evitar. Então, isso se refere também a isso que eu acabei de dizer, né, da questão epistemológica, ou seja,
eu, quando me proponho a falar do método Morro, estou entendendo qual é a epistemologia dele, estou entendendo o pensamento dele, por onde é que ele está passando. Tive um professor lá no HCT, o professor Zé Carlos, que é engenheiro elétrico ele, mas ele dava aula de segurança alimentar. Porque ele tinha, né, nessa área de humanidades, ele foi se especializar na área de alimentação por causa de uma doença que ele tinha e que ele teve que ter restrições. Então, ele passou a pesquisar aquilo ali para a vida dele, gostou do negócio, se apaixonou e no programa interdisciplinar ele dava aula disso aí. E ele era um marxista, pensa naquele marxista que leu tudo de Marx, inclusive os manuscritos não publicados. Ele tinha acesso a esse material. E aí, toda vez que alguém soltava uma para criticar o Marx ou falar qualquer coisa do Marx, ele falava assim: Você, ele era meio gago, né? Você já leu o Marx? De novo, é o rudimento da pessoa não saber o que ela está falando, porque ela não estudou. Daí a minha insistência da gente chegar aqui no Whitehead e estudar a obra dele, né? Estudar obra por obra, porque eu acho que a gente não tem autoridade para ficar falando do que o Whitehead falou, se a gente pegar o recorte só dos processos de realidade, ou de qualquer outra obra dele, pega o recorte, uma frase, porque o Whitehead, ainda mais o Whitehead, com essa maluquice do processo dele, ele está todo imbricado no conjunto de toda a sua bibliografia. Entendeu? Whitehead falando isso em 1950, sei lá, 50 ele não é mais vivo, mas sei lá, 1930, é entender como é que ele chegou lá a partir do que ele pensava sobre aquilo em 1910. Tem que entender o Whitehead dentro da sua concrescência. Esquece que é a palavra mais correta, né? É, e onde ele chega com essa insistência de como é que a gente pega essas ideias, né, essas declarações que as pessoas fazem, se elas não sabem correlacionar isso com a prática e com as experiências individuais. Aqui embaixo, ele fala: qual é a melhor maneira de fazer com que uma criança se torne clara em seus pensamentos e afirmações? As afirmações gerais de um livro de lógica não têm relação alguma com aquilo que a criança já ouviu. Elas pertencem ao estágio adulto da educação na universidade ou não muito longe delas. De novo, se o pessoal está querendo que as crianças aprendam lógica e querem ensinar lógica, então ensina a lógica por meio da linguagem. Depois vai ensinar a própria lógica em si por meio da linguagem já aprendida. Adiante, o passo seguinte é aqui. O passo seguinte, então, é ensinar para uma criança uma língua estrangeira. Aí ele não marca. Ou marca. Aí ele marca, peraí. O passo seguinte é ensinar a criança uma língua estrangeira. E mais embaixo aqui um pouquinho, ele fala: cada língua personifica um tipo definido de mentalidade e duas línguas necessariamente mostram ao aluno algum contraste entre os seus dois tipos. E é aqui que ele faz a defesa, né, do latim, porque o vermelho está muito bravo. Próximo tentar mudar a cor do negócio. O sentido da língua, cá embaixo, ó, o sentido da língua cresce. Deixa eu ver se consigo. Essa cor aqui que eu quero mudar. O sentido da língua cresce e um sentido que é a apreciação subconsciente da língua como instrumento da estrutura definitiva. O que ele está dizendo com isso? Que quando eu sou obrigada a aprender uma língua nova, e por que ele daqui a pouco vai explicar por que é o latim que ele está propondo, né? Eu tenho que aprender a raciocinar dentro da lógica daquela língua lá. Quando eu aprendo a raciocinar na lógica daquela língua, eu começo a entender melhor como é que a minha própria língua funciona. Tiro pelo hebraico, que é uma língua bem diferente que eu ensino, se escreve da direita para a esquerda, não tem letra cursiva assim como a gente está acostumado. As letras são quadráticas, muito parecidas umas com as outras, tem pouca diferença, você tem que ter um olho bem apurado para você ver a diferença de uma letra para outra e tal, sendo que quando o aluno consegue entender a lógica do funcionamento de uma frase hebraica, ele começa a ter fluidez para traduzir, que é uma lógica totalmente diferente do português. Não basta simplesmente colocar o adjetivo antes ou depois do substantivo. Tem mais coisa do que isso. A própria estrutura de verbo, o modo como o pronome entra. O pronome no hebraico não lembra
não entra antes do verbo, ele entra sufixando o verbo, ele está embutido. Funcionaria como se fosse um sujeito oculto no português, né? Aqui adiante. Então, o que ele está dizendo é isso. Quando a gente é obrigado a aprender uma outra língua, a gente tem que aprender uma outra forma de comunicar uma ideia. Então, a ideia de que diz, o dia é luminoso. Em inglês eu falo, o dia é luminoso. Em inglês falaria, como é que falaria em inglês corretamente assim, o Phil? A lightning day? The day is sunny, you Today could is say. sunny. Aí, tá É, vendo? E aí é ensolarado, né? Para a gente ficaria como ensolarado. Já mudou a estrutura, porque para a gente pode ser o dia é, é luminoso, mas você pode ter luminosidade artificial ou luminosidade natural. E na uhum. inglesa já está embutida a luminosidade natural. São dessas estruturas que ele está dizendo, né? Que isso tem que passar pelo processo da aprendizagem da linguagem. Aí ele vai falar que as duas línguas, né? Aí ele fez a comparação do mau inglês, não, o bom inglês, mau francês, ou então o bom francês e o mau inglês, por conta da familiaridade das línguas, delas estarem muito próximas, elas até se xingariam, assim como o espanhol e o português, muitas das vezes, né? Tentam falar, se entendem um pouco, mas não perfeitamente. Agora, ele vai falar que as duas línguas têm o mesmo modernismo comum da expressão. Mas no caso do latim com o inglês, o contraste da estrutura é óbvio, não sendo ao mesmo tempo tão grande ao ponto de formar uma dificuldade insuperável, mas é uma língua na qual se raciocina de outra forma, para fazer fixações, para declinar ideias, para montar frases e assim por diante. De acordo com o testemunho de professores, o latim é uma matéria bastante popular. E aí ele vem aqui embaixo. De alguma maneira, as palavras se fixam nas sentenças de modo diferente do inglês ou do francês, com estranhas discrepâncias de inferência. Vou marcar aqui até a última palavra, só para a gente não ficar gastando muito tempo com a marcação. De certo modo, o latim é naturalmente uma língua mais bárbara do que o inglês. Ó, de novo, não é uma língua muito pura, uma língua mais crioula, uma língua que mescla elementos de outras linguagens do que o inglês. O inglês está mais puro do que o latim. Na minha relação dos dons do latim, eu coloquei a filosofia entre a lógica e a história. E nesse contexto é que está o seu verdadeiro lugar. Aqui. Minha relação, e aqui está o verdadeiro lugar. A análise do pensamento envolvido, aqui embaixo. A análise do pensamento envolvido na tradução do inglês para o latim, ou do latim para o inglês, impõe o tipo de experiência que é a introdução necessária para a lógica filosófica. Olha que sacada. Então, quando eu estou traduzindo o pensamento de uma língua para outra, e de uma língua pura como é o inglês para o latim, que é uma língua bárbara, ou o contrário, né? Esse é o tipo de experiência muito similar ao tipo de experiência que eu tenho que usar quando eu introduzo lógica filosófica. É aí que ele pega a capciosidade do processo e mostra como que isso é útil, né, e pode ser importante. Ah, e aí ele fala que não deve ser somente o estudo da língua, mas tem que ler livros naquela língua. Então, ele fala de traduzir algum autor latino, ainda que seja um autor de poemas, coisas simples, geralmente, né, pouco texto, alguma coisa assim. Nada muito complexo, mas fazer a pessoa ler naquela língua, saber ser autônoma na leitura daquela língua. Na outra página, ele fala que, quais são? 16h44. Eu já vou ter que ir parando enquanto não ficar longo demais. Nossa, não cheguei nem na metade do capítulo. Poxa, que droga. Vamos ter que fazer em dois, em dois encontros, lamento. E muita coisa legal aqui para a gente comentar já nesse princípio, que não vale a pena a gente correr com o capítulo só para acabar com o capítulo e deixar de discutir o que tem que ser discutido. Ó, quando ele está aqui, da filosofia do pensamento, passamos então para a filosofia da história. Recorro novamente ao Sanderson, né? O Sanderson foi esse reitor que tinha lá na faculdade que ele trabalhava, que ele falava, as crianças aprendem por contato.
Como é que uma criança vai aprender história por contato? Né? Essa pergunta interessante. Porque você está em tese falando de coisas, de acontecimentos, mas você tem artefatos, elementos tangíveis e concretos do que aqueles acontecimentos de fato ocorreram, mas com o significado da história daqueles artefatos, daqueles eventos, como é que a criança aprende isso, apreende isso sem ter tido contato com isso na prática, né? E ele vai falar aqui, ó, realmente é necessário que nós necessário é que tivéssemos um entendimento instintivo do fluxo de perspectiva e de pensamento dos impulsos estéticos e raciais que têm controlado a perturbada história da humanidade. Olha que sacada legal. Talvez isso a gente esteja conseguindo ter um pouquinho mais de discernimento atualmente. Por quê? Porque hoje em dia a gente já consegue, por exemplo, estudar a história do Brasil com o aporte da história da África, por exemplo, e ir contando a história do escravagismo no Brasil, e de que forma isso hoje resulta em movimentos afirmativos, questão de cotas e outras questões. Por quê? Porque ele está falando aqui, ó, desdobramento, ó, né, perspectiva de pensamento dos impulsos estéticos e raciais que têm controlado a perturbada história da humanidade. Como é que essas noções estéticas, né, raciais, elas dominavam o modo de entender o mundo? Hoje em dia, os historiadores que estão lidando principalmente com questões de identidade, né, de matriz africana, eles estão bem caprichosos nisso aqui, mas isso não foi uma coisa que na minha época eu estudei. Não aqui no Brasil. Isso não era nem tocado, né? Então, talvez o pessoal hoje em dia consiga olhar para a história de uma perspectiva desenvolvimentista, ou de como ela foi, aos poucos, progredindo ou caminhando numa determinada direção, diferente do que as crianças da minha época aprenderam. Porque eu, como fui educada num regime de ditadura, no qual manda quem pode e obedece quem tem juízo, a gente não podia questionar, a gente não podia fazer perguntas críticas à história. A gente tinha que aprender a história tal qual nos contavam. E se dissessem para a gente, não, foi a Revolução Militar, como eu ouvi muitas vezes, para depois de adulto eu entender que era golpe, dava uma trabalheira. Que nenhum militar da época da ditadura deixava que esse tipo de coisa fosse ensinado, e o professor era extraditado, né? Era exilado e tudo mais. No latim, a língua romana, a língua de Roma, na verdade, que corporifica em forma literária a sua perspectiva, possuímos material mais simples, por contato com o qual podemos apreciar as marés de mudança nos negócios humanos. As simples relações óbvias das línguas francês e inglês com o latim são, por si mesmas, uma filosofia da história. É muito legal essa que ele está falando aqui. Mais adiante, um conhecimento. Cadê? Aqui, começando aqui. Um conhecimento elementar de francês e latim com a língua materna inglesa transmite a necessária atmosfera de realidade a história das perambulações raciais que criaram a Europa. Olha que coisa legal. E aí eu estou achando interessante isso aqui, porque a mesma relação dessas línguas com o inglês do fio que está na Austrália é outra, né? Talvez você tivesse esse tipo de compreensão a partir do que é o inglês falado na Austrália, colonizada, com a língua dos aborígenes que estão lá. Né? É uma história de perambulações que eu acho extremamente interessante para a gente trazer e refletir aqui, até porque você tem a experiência natal desse negócio, né? A língua é a encarnação da mentalidade da raça que a formou. Ah, cada frase e cada palavra personificam alguma ideia comum dos homens e mulheres quando aravam os campos, cuidavam das suas casas e constituíam suas cidades. Por essa razão, não existe sinonímia verdadeira entre palavras e frases em línguas diferentes. Deixa eu ver se a gente pode parar por aqui por hoje. Eu fico um pouco
não sei, querendo divergir dessa última ideia. Até certo ponto, não sei, por essa razão não existe sinônimo, é, Sinonímia verdadeira. é, As entre palavras. palavras e frases em línguas diferentes. Porque, se por um lado se pode dizer que, obviamente, as línguas, na medida em que eles vão se desenvolvendo, vão assim, adotando um caminho distinto. Ao mesmo tempo, na medida em que, historicamente, se pode. Se você pega um exemplo como o espanhol e o português, é muito essa questão de encontrar aqueles lugares onde há uma convergência, ao mesmo tempo que há divergências. E o Eu estou entendendo o que você está falando. própria proximidade é o ponto complicado, eu diria, é justamente poder perceber aqueles pontos onde há realmente essas divergências materiais significantes, ao mesmo tempo que, obviamente, há essa raiz subjacentes àquelas duas línguas. Aí, não sei, que até quando Whitehead tem essa ênfase na questão da herança, à medida em que o passado vai informando o momento atual. É interessante porque esse enquadramento da herança oferece uma ferramenta muito interessante no sentido de poder traçar esses pontos de convergência que acontecem entre línguas. Não Sim, sei, eu não sei se talvez Whitehead adote uma perspectiva, obviamente, eu diria em A Aventura das Ideias, né? deixa eu só finalizar com essa última frase aqui, aí a gente pode parar aqui por hoje, para a gente começar a conversar sobre esses pontos aqui, que eu acho que tem muita coisa legal para a gente entender. Essas são, então, as bases pelas quais nós justificamos a afirmação de que na aquisição do francês e do latim se encontra o meio mais fácil de aprender por contato a filosofia da lógica e a filosofia da história. Então, aqui eu encerro, o trecho que eu iria abordar por hoje. Tinha assinalado mais coisa aqui, mas não vai dar tempo da gente conversar sobre isso. Então, o que você achou, Fio, do todo disso aqui? Eu vou interromper o compartilhamento para a gente nos ver. Não, eu achei bastante. Inclusive, porque eu já fiz bastante trabalho como tradutor Uhum, também, tipo de artigos acadêmicos. sim, Então, realmente, várias coisas que ele fala ao longo do capítulo, realmente houve uma ressonância nesse sentido de perceber como, numa língua, alguma frase vai funcionar. É simplesmente na outra, pode ser por um motivo muito sutil sim. que é muito difícil perceber, mesmo que você seja um falante bastante fluente numa segunda língua, mesmo assim é muito possível não imediatamente perceber essas sutilezas no sentido dessas divergências que realmente se dão Uhum. entre línguas. Então, nesse sentido, eu concordei bastante com essa experiência mesmo de lidar com línguas distintas. Eu acho que realmente exige certa cuidado mesmo, cuidado do pensamento para poder realmente conseguir captar essas distinções. Eu acho que são distinções que só com aquele tipo de cuidado linguístico você vai conseguir perceber mesmo. Eu acho que volta, de certa forma, para a questão da experiência, que o Sim. Whitehead sempre quer enfatizar. É sempre através da experiência que a pessoa vai conseguir abordar essas, essa riqueza linguística nesse sentido. O Sim, fato de que a linguagem vai se diferenciando. Aí eu achei bem interessante esse ponto. sim. E muitas vezes o tradutor vai o tradutor por natureza tem que lidar com esses desafios, né? As escolhas, né? Assim semânticos. Sim. É, Eu lido muito aqui na pós com os alunos que fazem tradução de texto bíblico. E aí você pensa que o hebraico que eles estão aprendendo a traduzir é um hebraico morto, ou seja, o hebraico contemporâneo
não é o hebraico, né? O hebraico corrente de hoje não é o hebraico da Bíblia, mas no caso do hebraico exclusivamente, é bem interessante, porque foi uma língua que morreu completamente, deixou de ser falada, depois foi ressuscitada por conta da tradição litúrgica. Então, como eles falavam na sinagoga, nas cerimônias, nas festas, não sei o quê, eles conseguiram reerguer ou reconstruir o hebraico moderno a partir da estrutura de hebraico bíblico que eles tinham. Palavras continuam as mesmas? Continuam, mas tem muito mais vocabulário agora do que tinha na época bíblica. Por outro lado, por ser uma língua com um vocabulário relativamente reduzido, a polissemia era absurda. Então, assim, cada palavra tem troncos de significados. É impressionante. O que ela significa isso aqui, pá, 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 uma série de subsignificados desse tronco, mas ela tem um outro tronco que também tem uma série de outros significados. Então é muito interessante que, volta e meia, quando eu estou estudando com professores judeus ou rabínicos, por exemplo, lá no pós-doutorado, eu estou no Centro de Estudos Judaicos. E aí eu tenho uma professora judia e um outro professor judeu que é nativo do Brasil, ela também é nativa do Brasil, mas ela estudou muito tempo em Israel, e esse outro professor nativo do Brasil é rabino. E eu estava vendo ontem mesmo na aula como é que ele se atém ao significado de uma determinada palavra para entender o todo, porque aquela palavra está no centro de uma ideia. E aí eu me lembrei de uma outra experiência que eu sempre dou para os meus alunos de exegese, porque como a exegese bíblica é um campo das ciências bíblicas que não tem nada a ver com a teologia, eu posso fazer exegese porque eu sou linguista. Assim como eu faço exegese num texto, sei lá, um paleo-português, sei lá, né? A carta do Pero Vaz de Caminha no descobrimento do Brasil, ela hoje é entendida em português e colocada nos livros de história, sim, mas ela não estava escrita assim naquela época. Então, eu consigo fazer essa arqueologia, né? É que eles chamam de paleontologia, né, da escrita. Então, eu consigo ir lá, ver como é que é, transliterar aquela escrita, até tentar pronunciar aquela escrita, saber o significado daquelas palavras, mas o jeito hoje como se escrevem aquelas ideias é totalmente diferente. Então, isso é a primeira coisa que eu tenho que mostrar para o meu aluno de hebraico, quando eu estou dando aula de hebraico para ele, formando ele em hebraico, e quando eu vou levá-lo para interpretar texto bíblico, porque aí eu tenho que entender, fazer ele entender que quem escreveu aquele texto não foi o cara de hoje, foi o cara daquela época lá e pensava como aquela época lá. Então, o exercício da exegese, ele me atravessa muito. Para mim, talvez por isso que esse capítulo tenha se saído assim muito relevante para entender essa estrutura de pensamento dele e o que ele está tentando propor também. Porque se eu entendo os modos de pensar, o, né, a lógica de articulação de ideias numa determinada língua, eu estou preparado para, ao voltar para a minha, entender o paralelo ou a divergência total que existe entre minha forma de pensar. E um outro exemplo que eu dou muito para os meus alunos é o seguinte, ó, tem um texto na Bíblia, no Novo Testamento especialmente, que ele é crítico, porque ele é um texto típico de cristão, mas judeu não gosta dele, não. Porque ele fala assim, o João Batista, quando foi batizar Jesus Cristo, falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? E aí o judeu, ele não aceita isso, porque ele não aceita Jesus como Cordeiro de Deus e como Filho de Deus. Então ele meio que inocula, mas ele era o original, o cara do cordeiro. Quem fazia sacrifício com o cordeiro era ele. Os cristãos nunca saberiam o que era sacrifício com cordeiro se o judeu não tivesse ensinado primeiro. Só que como é que você traduz, por exemplo, os missionários mesmo? Tem muito desse trabalho, de traduzir a Bíblia em outras línguas. Aí eles chegam lá no Alasca, que não tem cordeiro nenhum. Aborígene nunca viu um cordeiro. O máximo que ele tem parecido com um cordeiro lá é uma foca. Na Austrália seria um canguru. Tá entendendo? Como é que o koala? Koala é um bicho da Austrália. A gente não tem koala aqui. A gente só conhece koala por fotografia. E a gente ainda tem a foto. E quem ainda está em cultura remota, que não tem acesso à tecnologia, que a gente tem essas culturas ainda, como é que você vai atravessar essa ideia? E isso eram sempre os missionários que trabalharam cross fronteiras, eles lidaram com isso. Tem um outro exemplo de um cara que ele foi enviado como linguista e como a mulher dele como enfermeira para Nova Guiné. E aí eles tinham aquelas tribos sauís que são canibais ali na Nova Guiné. E eles precisavam traduzir um trecho lá do Novo Testamento que falava que Judas traiu Jesus com um beijo. Só que naquela cultura, a traição era a coisa mais importante cultivada. Você é um bom cidadão daquela tribo se você fosse um bom traidor.
Então, são ideias, assim, Hum, doidíssimas, né? Então, eu traduzo muito texto, por exemplo, agora há pouco tempo teve o Congresso da Bíblia, eu traduzi 2 capítulos de um professor alemão que leciona nos Estados Unidos, então ele escreveu em inglês e português, mas é alemão, então a forma dele pensar é alemão. E aí chegou lá no momento em que tinha que falar que um determinado conceito tinha agência. E aí ficou uma briga, porque eu submeti minha tradução e eu deixei a agência, porque eu entendi o que que ele estava tentando dizer, né? Do mesmo jeito que a gente, quando fala nos estudos de gênero, que fulana, aquela autora ali, ela tem agenda, né? A agenda é ter uma lista de tópicos que ela vai sempre bater neles toda vez que ela escrever. Ter agência é um pouco mais do que isso, é ter uma estrutura por trás que está bancando isso. E quem disse que os biblistas entendiam isso? Não, a gente tem que traduzir para outro termo. Eu falei, não, gente, eu vou deixar a agência mesmo, sabe por quê? Porque na filosofia está sendo muito usado esse termo, agência. atualmente. Então, eu acho que é isso que era ali que o autor estava querendo chegar e eu vou deixar, porque se a gente não está tramitando com esse termo na área de linguísticas bíblicas, a gente vai chegar nele daqui a pouco. Então, deixa a agência Hum, mesmo. Aí vem si, ficou a agência. Mas você percebe a discussão? Porque, e aí eu entendo por que que ele está falando isso. Porque os termos, as expressões que nós somos obrigados a entender a sua significação lá na tradução, no processo de aprendizagem de uma outra língua, exige que a gente entenda todo um conjunto, um microconjunto da cosmovisão daquela cultura, na qual a gente está trabalhando minimamente para saber fazer as boas opções por palavras. Em exegese, a gente sempre tem essa história, né? O tradutor, tradutório e traitório, né? Que é o uhum. tradutor, o primeiro traidor da palavra. Mas nesse caso, eu até fico, sei lá, eu estou pensando bastante sobre Spinoza atualmente. Aham. E, nesse sentido, seria bastante interessante na medida em que Spinoza busca fazer toda essa reformulação daquele tipo de lógica de sujeito predicado, na medida em que, né, num sistema dele, a substância vai ser a substância única de Deus. E os atributos de Deus, que são infinitos, mas a gente só conhece os atributos do pensamento e da extensão, aí vai ter os modos. Aí, de certa forma, uma coisa, a substância, o atributo e o modo, que vai ser uma coisa de acordo com a lógica tradicional, vai ser uma coisa absolutamente diferente dentro do sistema de Spinoza. Mas aí a questão se torna em que medida se trata de uma distinção meramente assim, gramática, lógica, ou obviamente o Spinoza está pretendendo uma reformulação metafísica, né? Mas é Mas aí, é uma reformulação sim, metafísica que justamente vai produzir um efeito no sentido da sintaxe, de certa forma, se você quer adotar o campo linguístico mais restrito. eu acho que Aí, você está é, tocando um ponto interessante, que a gente não pode esquecer o ancoradouro judaico do Spinoza, né? hum, Ele está exato. ele tá vindo de um sistema metafísico judaico, que ele está Uhum. questionando, e por ele estar questionando, ele foi excomungado. Sendo que escreveu a ética em latim, justamente por não Exato. querer que o texto fosse assim É, divulgado, sendo um texto tão é, polêmico e controverso na época, né? A gente quase não consegue imaginar um texto sendo tão polêmico nesse sentido, sim, né? De sim. necessitar a excomungação dele da comunidade, né? Mas E olha que sefaradi já é um bicho mais assim aberto, digo um bicho aberto, é até feio falar, uhum. isso parece que é preconceito. Mas assim, no judaísmo, o sefaradita ele é muito mais aberto às é influências, cosmopolita nesse sentido, né? exato, do que o próprio askenazita, né? O askenazita é mais fechado, mais hermético. Então, assim, de fato, o Spinoza ele realmente tem uma contribuição importante aí para a gente pensar, porque é um sistema do qual ele está rompendo, né? Hum. Então, se esse Ele momento, realmente está colocando no lugar um sistema radicalmente diferente, que sim, realmente exige um entendimento à parte de é, toda aquela estrutura que a pessoa provavelmente vai ter de partida.
Aí, eu acho que realmente Whitehead teria uma condição bem parecida nesse sentido, porque ele vai querer lidar com conceitos como proposições de Sim. uma forma totalmente diferente, né? Aí realmente conseguir abordar o sistema dele exige um trabalho equivalente no sentido de conseguir ver de que maneira todos esses conceitos vão se encaixando para produzir aquela coerência que seria Sim. específica ao pensamento dele. Eu acho que é bem. Eu acho que um desafio grande do pensamento dele é esse, né? De conseguir pensar todos os conceitos, não ao mesmo tempo, mas de entender que se trata de um conjunto sistemático de conceitos, né? Pelo menos em processo em realidade. Olha, sabe que lá na Academia Judaica, a Academia Judaica é um centro de estudos judaicos que existe dentro da Congregação Israelita Paulista. E eles têm troncos, né, de conhecimento que eles têm encontros regulares e eles estão estudando Spinoza em um deles. Eu estou olhando aqui agora para ver se... Porque é muito interessante você estudar Spinoza à luz do... Ah, eles estão estudando o livro do Antônio Damasio. Ah, tá. Ah, o Buscando Spinoza, né? Deixa eu ver como está aqui. Eles vão se concentrar somente nesse livro. São encontros mensais de 2 horas. Tem que ler antecipadamente. Mais de palavras. Tá, tem duas filósofas que estão lá fazendo a interlocução. Livro da Mala, capítulo 1. Em busca de Spinoza, exatamente. Prazer e dor na ciência dos sentimentos. Eu vou tentar assistir. Na verdade, eu me inscrevi, por isso que eu fiquei sabendo, mas eles tiveram um encontro no dia 25 de setembro, me avisaram em cima da hora, eu não estava com a agenda para estar junto, né? Então, eu queria. Eles estão com outro lá de psique e judaísmo também, mas aí eles estão estudando Lacan. Eu não sei, eu acho que é legal a gente pensar nessas dimensões, mas em síntese do que ele está propondo, né? Que é o lugar do clássico na educação. Então, não interessa se o aluno é da tecnologia, se não é. Estudar os clássicos por meio do estudo da língua, depois da leitura de obras naquelas línguas aprendidas, treina o pensamento do aluno para entender a lógica da história Hum, e do pensamento. Por causa de entender a lógica da história e do pensamento, ele depois pode ser introduzido ao raciocínio lógico de uma maneira muito mais segura e muito mais eficaz. Basicamente, é isso que ele está propondo. E eu acho isso coerente. Porque eu hum. vi a falta disso de fato acontecer. Porque eu era assim, né? Eu não tinha tutores para me ensinar Whitehead, então o que que eu ia fazendo? Eu ia lendo as ideias dele, depois eu ficava futucando os campos de conhecimento onde eu estava lecionando para ver se era aquilo mesmo. E aí era onde eu jogava essas provocações, e de fato a gente percebia que tinha. Ele foi um cara realmente muito à frente do tempo dele. Né? Acho que ainda hoje muita gente ainda não capturou aquilo que o Spinoza, desculpa, o Whitehead estava propondo em termos de reforma da educação e do conhecimento. Acho que a gente pode parar por aqui hoje, né, Fio? Já somos aí com 1h39, na verdade, de transmissão, então vamos deixar gravadinho. No próximo encontro, a gente vai da página 78 até a 80, que é o final do capítulo, que é 86. E aí, acho que o do currículo de matemática aqui é pequeno, né? Não, não é muito pequeno também, não. Mas eu vou tentar abreviar ele. Espero não ter nenhuma audiência Você jurídica. tinha uma ideia do próximo livro? Ou Oi? Para a gente estudar? você, uh, Então, não tenho uma ideia, mas eu tinha pensado as funções da razão. Porque é ah, bem curtinho, muito curtinho. eu tenho esse, inclusive, uma tradução da Isso, da Neve. Universidade de Brasília. E Aham. é bem curtinho, mas ele tem umas. Quando o Whitehead está fazendo o glossário, né? Ele tem Uhum. definições legais aí. E aí Uhum. são conceitos que ele vai refinando. Não sei se o pessoal vai querer estudar isso ou não, mas eu ainda acho que a gente precisava fazer, na verdade, Fio, duas coisas diferentes nesses encontros do grupo, né?
estudar as obras e estudar quem está estudando as obras, ou seja, vocês trazendo capítulos, artigos, aquele texto que você escreveu e fazer a apresentação. Como é que a gente conseguiria É, ter mais frequência do pessoal? É que eu não sei, uhum, porque a gente está sendo pouco frequente, né? Está muita rotatividade. Embora, depois, quando eu vou olhar lá no canal do nosso grupo, o pessoal está vendo as transmissões depois, sabe? Eles podem não estar aqui presentes, participando, discutindo, mas eles estão assistindo depois lá. Então, uhum. espero E- que isso esteja dando, né, criando um patamar, né, sei lá, um uhum. piso de conhecimentos elementares sobre o pensamento Whitehead, que aí, quando a gente chegar em obras mais complexas, a gente vai estar nadando um pouquinho mais suave do que Tem foi uma base para. pegar Adventure of Ideas, com base no que alguns alunos estudaram com o Ilan, há 4 anos, sei lá, o Whitehead, tudo bem, mas nem todo mundo do grupo estudou, né? Então, Uhum. tem muita gente que está ficando curiosa. Também outra coisa que eu acho que a gente precisa fazer em 2025, não pode deixar passar, é algum evento. Nem que seja uma jornada, tipo um sábado inteiro, sabe? A gente, manhã até final da tarde, vários de nós apresentando as coisas e eu acho que precisa. Isso a gente. Eu tenho algumas pesquisas que eu estou tentando elaborar atualmente, então eu adoraria poder apresentar alguma coisa só para ter alguma interlocução mesmo. E eu queria muito trazer os saberes desse próprio grupo, por exemplo. Eu queria muito ouvir o Alessandro Campolina mostrando É, como é que o Whitehead dialoga com a área dele. Eu estou super curiosa para saber, né? uhum. Que O, ele tinha uma base com o Deleuze, né? Inicialmente foi exato. o. Mas Eu aí acho que ele falou uma vez que ele tinha umas leituras anti-édipo, não sei. ele tem algumas coisas assim, mas na verdade o Alessandro ele lida com essa parte da medicina que é pouco comum ao pessoal da saúde mais hard, né? Que é uma área que considera essa espiritualidade, a coisa que não é muito científica, Uhum, um componente importante. E eu gosto disso. Queria muito ver como é que ele desdobra isso. Outra pessoa que eu tenho muito interesse de saber também é o Júlio, por exemplo, que trabalha com cinema. uhum, Puxa, sabe, eu queria muito ver o próprio Rafa com a física, porque a gente não tem outro físico no grupo. E aí tem os uhum, pesquisadores da Venezuela e o pessoal do Chile também, né, que tá. Eu acho que a gente precisava ouvir esse pessoal, sabe? Então, eu vou de alguma forma propor ali, não sei se você concorda comigo, somos só nós dois hoje, mas propor um evento e já começar a trabalhar para ele, sabe? Para o ano uhum, que vem, tipo lá para abril. E aí, o semestre já começou, ainda não começaram as avaliações de maio, abril, né? Então, quem começou a estudar em fevereiro e março estava fazendo avaliações em março. Aí, abril e maio, assim, está tendo as provas e tal, mas não tem muita aula nessa época de provas, né? uhum, Abril seria um tempo interessante para a gente raciocinar isso aí, um evento. uhum. De uns 2 dias, talvez, ou de um dia. Se ficar muito puxado, um dia inteiro de Zoom, dá para É, fazer. É isso. Obrigada aí. pronto, tá bom. A partir de amanhã eu estou mergulhado num congresso de 2 dias, então não vou nem estar no escritório. Estou até pensando como é que vai ser aquele chá de cadeira lá. Tchauzinho. Tá certo. Tchau. Até. Escreveu alguma coisa aqui no chat que eu não A vi. gente é sempre. Ele estava falando aqui um tipo de filologia. Como, depois aqui um cara de filologia. Os comentários que ele tinha do Rapidamente. Show de bola. Vamos encerrar.